meditar, eu quero meditar em um texto da Bíblia, livro de Lucas, capítulo 8, será nosso texto base. Lucas, capítulo 8, será o texto base desta noite para a nossa reflexão, com o tema Vida Transformada. Vida transformada. Todo aquele que encontra com o Senhor, todo aquele que busca primeiro o reino de Deus, tem uma vida restaurada, uma vida abençoada. Lucas capítulo 8, verso 1 e o verso 2 é o nosso tema para refletirmos. Domingo passado, nós pregamos sobre como voltar para o encontro com Cristo, através da história de Jacó, em Gênesis 35, verso 1, e o pedido que Deus faz para ele retornar a um local de origem, um local de encontro com o Senhor. Nesta noite, nós veremos a história de uma mulher, o qual teve sua vida transformada, porque ela buscou o primeiro Deus e seguiu, deixando toda a sua vida pregressa, deixando todo o seu passado, e continuou, quando conheceu Jesus, não abandonou mais. É isso que Deus pede e espera de cada um de nós. Nos encontremos com Ele e continuemos em uma jornada que só vai findar quando Ele vier nas nuvens dos céus. Lucas capítulo 8, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere-me. Se você tiver papel e caneta, eu sempre digo isso, anote algumas ideias no papel ou na sua Bíblia, para que você possa refletir também posteriormente sobre o que iremos explanar nesta noite. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, estamos agora com a Tua palavra aberta em nossas mãos e temos já falado contigo através dos louvores e da oração. Por favor, Deus, fala conosco, preenche-nos com o Teu poder e o Teu Espírito Santo e nos faz testemunha da Tua bondade para todo lugar que formos, possamos pregar o Teu amor e as Tuas misericórdias. Que a nossa vida possa ser transformada nesta noite e que sejamos nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Amém. Temos algumas pessoas aqui, né? A Célia Nascimento, Jusileide Mota, a Joselita Anjos, Clarice Vasconcelo, a irmã Maria Inês, que sempre está nos acompanhando aí. A todos vocês uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana e um bom momento para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos ler o texto, Lucas 8, verso 1 e 2, diz assim: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria, apelidada também de Madalena, alguns comentaristas dizem que ela vinha de uma cidade de Magdala, e aí por isso pegou este nome de Madalena, mas muito citada por Jesus apenas como Maria. Jesus não usa este apelido ou esta qualificação ou esse adjetivo para marcar ou identificar as pessoas. Por mais que você seja pecador, Deus não olha para o teu pecado, Ele perdoa e esquece. E Ele te faz uma nova criatura. Na edição de 2018, a revista Isto É destacou um artigo completo sobre esta Maria Madalena. No entanto, as artimanhas que nós vemos do nosso arqui-inimigo, ao trazer algumas dúvidas quanto a esta personagem e trazendo ideia errônea e equivocada do papel dela na Bíblia. E aí trouxe com o título Apóstola dos Apóstolos, uma declaração do Papa, então, Francisco. E ali nesse artigo traz escrito: no livro e longa-metragem que estreia esta semana no Brasil, revistam uma das mais importantes personagens da Bíblia, a mulher que foi descrita como pecadora, arrependida e santa, até ser considerada pelo Papa Francisco apóstola dos apóstolos. E aí a matéria traz isso como um plano de fundo para mostrar a sua importância
crescente à luz do feminismo atual. Você vê uma declaração dada totalmente distante do que a palavra de Deus diz. Como seguir pessoas que não seguem a Bíblia? Como acreditar em ideias, em ideologias que não está fundamentada na Bíblia? Aonde que nós encontramos uma declaração como esta? Mas, no entanto, apesar das várias especulações sobre esta mulher, nós podemos abrir a Bíblia e descobrir o que de fato a palavra de Deus fala sobre a mesma. O que é que a Bíblia fala sobre Maria, conhecida aqui então como Madalena? O que aconteceu em sua vida para que ela tivesse tanta atenção nos nossos dias? Como Jesus tratou esta mulher? E qual é o seu legado? Qual o legado de Maria Madalena para os nossos dias? Talvez não tenhamos tempo para responder todas essas indagações, mas, no entanto, temos a oportunidade de debater ou de pesquisar um pouco na Bíblia algo sobre este personagem, esta personagem tão marcante e tão importante. O nosso tempo é muito escasso, daríamos para fazermos uma semana de oração apenas com este tema para responder essas perguntas. No entanto, eu quero trazer aqui 4 características muito importantes desta personagem e as lições que podemos adquirir nesses próximos minutos a seguir. É uma luta muito intensa por causa do tempo, mas eu quero trazer para a nossa reflexão. Primeira coisa, Maria teve sua vida transformada. Todo encontro com Cristo transforma pessoas. Veja o verso 2 do capítulo 8. Olha o que é descrito ali. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Queridos, toda vez que nós encontramos com o Salvador, encontramos com Cristo, nossa vida é restaurada, é transformada. Se você crer que Ele é o Salvador, Ele pode restaurar a sua vida hoje. E eu creio que você crer também que Jesus é a única esperança para este mundo que está em crise. Maria teve sua vida transformada. Entre as mulheres que acompanhavam Jesus estava Maria Madalena, da qual saíram então 7 demônios, é descrito na Bíblia. Entre as mulheres que acompanhavam Jesus, e as pessoas ainda dizem que Jesus era machista. Jesus foi sustentado por algumas mulheres. Jesus tem outras características que nós vamos ver aqui. Jesus, quando ressuscita, o primeiro ser humano que vê-lo, quem é? Uma mulher. E aqui o texto diz que os discípulos seguiam Jesus e algumas mulheres também. E entre essas mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena é a única que tem o seu passado revelado. De todas as outras mulheres, você não encontra nenhuma história sobre a vida pregressa. Mas quando você olha para Maria Madalena, a Bíblia diz exatamente do seu passado. A Bíblia também não mostra as causas que a levaram a ter uma vida perturbada, atormentada. No entanto, a Bíblia registra o seu passado e registra a sua transformação. Porque Deus não quer ou não tem interesse das minúcias do nosso pecado. Ele tem interesse em nos perdoar e nos fazer mais que vencedor. Antes de encontrar com Cristo, sua vida era escura, atormentada, cheia de conflitos e lutas espirituais. Mas quando ela encontrou o Salvador, suas escolhas a conduziram a ter uma nova vida, uma situação totalmente diferente do que ela se encontrava. É isso que acontece em nossa vida. Quando escolhemos seguir a Cristo, somos restaurados. Quando entregamos nossa vida e o nosso coração completamente ao Senhor, somos transformados. E nossa vida daí então pode ser escrita uma nova história. Algumas pessoas poderiam, queridos, até ter dito: não existe saída para esta mulher. No entanto, ela olhou para Cristo e percebeu que Cristo era a única saída e ela se apegou a essa esperança. Talvez algumas pessoas olhem para você e digam que não tem esperança para o problema, para a dificuldade que você enfrenta.
Talvez algumas pessoas digam que não tem esperança para a tua enfermidade, inclusive alguns médicos especialistas na área. Mas a palavra de Deus é certa e assertiva em dizer que em Cristo nós somos mais que vencedor. Por mais que o diagnóstico do mundo diga que não há esperança, Deus diz: filho, eu estou contigo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus. Aquela mulher vivia perturbada, atormentada por espíritos malignos, até o dia que se encontrou com Jesus. E quando ela se encontrou com Cristo, nunca mais foi a mesma pessoa. Sua vida restaurada, seus pecados perdoados, seus desejos mudados, seu rumo de vida totalmente modificado. É visível de longe a mudança que acontece na vida de alguém que se encontra com Cristo. Ela conheceu, querido, Cristo e não teve dúvida do que deveria fazer dali por diante. Seus hábitos foram mudados. Sua trajetória de vida realinhada. É isso que acontece quando alguém se encontra com Cristo. Se você encontrou com Jesus e continua a mesma pessoa, tenha dúvida desse encontro. Porque ninguém encontra com Cristo para ser a mesma pessoa. Veja isso na palavra de Deus. Deus muda, Deus restaura, Deus dá novo desejo. No livro Mensagem ao Jovem, na página 72, a autora diz o seguinte: ter um coração novo é possuir novo espírito, novos propósitos, novos motivos. Qual é o sinal de um coração novo? É você mudar a vida por completo. Ter um coração novo é possuir novo espírito. Segunda característica que vemos nesta mulher, ela esteve aos pés de Jesus. Ela se prostra, se joga aos pés de Jesus quando tem a oportunidade. Segundo o relato bíblico, Maria esteve aos pés de Jesus pelo menos 3 ocasiões específicas. Primeira ocasião, ela esteve aos pés de Jesus para aprender. E aí, em Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, nós conseguimos encontrar o seguinte texto: e acontecendo que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, e recebeu em sua casa, e tendo esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouviu as suas palavras. Marta, porém, andava distante entre muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe fazer todo o serviço sozinho? E aí Jesus disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolhe estar aos pés de Jesus para aprender. Maria aqui queria ouvir cada palavra que saía da boca de Cristo. Maria tinha um desejo de aprender da fonte da vida. Ela não queria aprender por terceiros, ela queria ir à fonte. Seu desejo sincero não era somente ouvir as palavras de salvação, mas ouvir do Salvador do mundo. Será que nós temos esse desejo de estar aos pés de Jesus? Em relação a essas duas moças, Marta e Maria, no livro de Teatro das Nações, página 368, nos dito o seguinte texto: Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda a oportunidade de adquirir o conhecimento que o tornará sábios para a salvação. E ela continua: a causa de Cristo requerer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, como Maria, aos pés de Jesus. Ou seja,
No campo missionário existe lugar para todos. Mas antes de sairmos, precisamos nos aproximar daquele que é a fonte da vida. Aquele que pode saciar as nossas necessidades. Aquele que pode nos alimentar do pão descido do céu. Aquele que pode nos dar e saciar a nossa sede com a água da vida. Segunda oportunidade que Maria esteve aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus para chorar. João capítulo 11, verso 32. É dito: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante percebermos que por você ser cristão, por você fazer parte de uma religião, por você ser adventista do sétimo dia, isso não é sinônimo de que você não vai passar por lutas. Aqui neste contexto de João capítulo 11, é Lázaro que está morto. E o texto diz que é alguém a quem Jesus amava. Era alguém ao qual Jesus se hospedava em sua residência. Era alguém ao qual Jesus tinha uma grande afinidade. Mas, no entanto, esta pessoa veio adoecer. E veio a morrer. E agora Maria chega aos pés de Jesus e se prostra, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Queridos, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, quem tem uma vida transformada por Cristo, não abandona-o no momento difícil. Se aproxima mais dele, busca os seus pés para poder derramar lágrimas, busca a sua presença para se sentir confortado. Não é porque passamos por lutas neste mundo que precisamos nos distanciar e acreditar que essas tribulações vêm à nossa vida porque somos apenas pecadores. Não, porque vivemos em um mundo mau. E o convite de Deus é: filho, vinde a mim. Filho, achegai-vos a mim. Entende? Tiago 4:8 vai dizer isso. Se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós mesmos. Crônica vai nos relatar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, Ele ouve dos céus as nossas súplicas. Ei, não pense que você está sozinho. Não pense que não existe mais solução para a tua vida, a tua situação. Às vezes passamos por momentos difíceis em nossa vida, sim. Momentos que parece que não vai ter fim nunca. Mas a palavra é verdadeira em dizer que mesmo que o choro dure uma noite, o que acontece ao raiar do dia? Vem o quê? A alegria. Esta promessa deve ser vivida na minha vida e na sua vida todos os dias. Por mais que eu passe por momentos terríveis em minha vida, a esperança de um Salvador que transforma a vida, que restaura e que está comigo, deve estar viva em meu coração. Porque Paulo vai dizer em Coríntios: se a nossa fé em Cristo se limitar apenas a este mundo, somos mais infelizes dos homens. Precisamos viver a certeza de que Cristo está conosco. Precisamos ter a certeza de que Ele está aqui hoje. Sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui. Porque Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você mais que vencedor. Quando as provações invadem a nossa vida, muitas das vezes a pergunta é: por quê? Ou o que fazer? Será que eu devo mergulhar no desespero? Correr para as redes sociais e declarar lá o que eu estou passando? Não é porque a rede social, o Facebook, pergunta: como você está se sentindo hoje, que você tem que responder. Não é assim? Tem gente que se almoça aqui, posta. Se comeu amendoim, posta. Se comeu carne hoje, posta. Se foi ali abastecer o carro, posta. Se brigou com a esposa, posta. Se castigou o filho, tira uma foto do filho lá no chão, de joelho, posta. Não é porque as redes sociais perguntam para você como você está se sentindo que você precisa responder. Se passamos por lutas, não podemos entrar em desespero. Nós não podemos desabafar nas redes sociais. Quem que espera por nós é Cristo Jesus. Lembre-se o que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 5:7.
Ele diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Por quê, queridos? Pode ser melhor, porque ele tem cuidado, não é de vós não, ele tem cuidado de você. Diga assim: porque ele tem cuidado de mim. Eu tenho que lançar minhas lutas, minhas angústias, meus clamores a Cristo, porque ele tem cuidado de mim. Ai de mim se não fosse Cristo. Terceira oportunidade que Maria esteve aos pés de Jesus. João 12, verso 3. João 12, verso 3. Diz assim: então Maria, tomando um vaso de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento, em uma linguagem mais atual. Jesus está em um local e chega aquela mulher, pega todas as suas economias, compra um valioso perfume. Jesus está naquela casa, era normal e natural, cultural da época, quando alguém chega em casa, ter um empregado, um servo, que leva uma bacia e uma toalha para lavar os pés daqueles que chegou. Hoje nós perguntamos assim: quer um copo d'água? Não é assim que a gente faz? É natural isso, né? Naquela época era levar uma bacia com água para lavar os pés daquele que você estava recebendo em casa. Jesus estava ali num banquete, num almoço, na casa de alguém que não era desconhecido para Maria. E Maria adentra aquele recipiente, aquela sala, vai aos pés de Jesus, se prostra e derrama todo aquele valioso perfume aos pés de Jesus. Nosso coração, queridos, precisa estar sempre repleto de gratidão. Porque às vezes nós dizemos que somos cristãos, mas nós não somos gratos. Eu não sei qual elogio você fez para a pessoa que está do teu lado, que é o teu familiar. Às vezes a esposa, o esposo, os filhos. Passou-se o dia inteiro e você não olhou para alguém e disse: você está linda, você está lindo, eu te amo, você é especial para mim, obrigado pelo almoço, obrigado pelo dia. E corriqueiramente nós vamos avançando, nós vamos seguindo, e somos pessoas ingratas, mas sabemos observar de longe a ingratidão de alguém. E apontamos: está vendo fulano, ó? Rapaz, que fulano ingrato, nem agradeceu o que eu fiz para ele. E tu? Foi grato também? Porque queremos apenas receber e não doar. Maria é dentro daquele local, com um vaso de perfume valioso, todas as suas economias, despeja isso aos pés de Jesus, como gratidão pelo milagre da transformação que havia recebido de Cristo. O que você tem dado a Cristo em gratidão pelo milagre da tua vida? Você já parou para voltar ao passado, sermão do domingo passado? Qual o teu local de origem? Quem era você? Lembra do que eu disse domingo passado, que falei sobre o pão, não foi? Do caldo de cana, falei aqui? Falei, né? O lanche era o pão doce com caldo de cana. Era o melhor sanduíche. Pão com nada dentro, já comeu? Você abre o pão, não tem nada dentro. Esse é o melhor pão que existe na minha época de infância. Quando não era pão com nada dentro, era um outro sanduíche, pão com oxe. Já viu o pão com oxe? Você abre o pão e diz assim: oxe, não tem nada. A mãe dá o pão para você comer, merendar, jantar. E aí você abre o pão e diz: oxe, mãe, não tem nada. Não tem como botar queijo. Não tem como botar outra coisa. É só o pão. Quem era você ontem? Quem é você hoje? Será que somos gratos a Deus por isto? Maria, ela despeja o seu coração, despeja a sua vida aos pés do Mestre. E é por isso que por esses 3 episódios que Maria está aos pés de Jesus em resposta a tudo que Deus fez para ela. O que é que Deus fez para você hoje? Você diz: ah, pastor, eu acordei, eu saí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu descansei. Não vi nada demais.
E por que você está vivo? Já é algo para agradecer a Deus. Quantos hoje desceram ao pó da terra? Quantas famílias estão enlutadas? Quantos casais estão em brigas e você está feliz com seu cônjuge? Maria entende que ela tinha muito a agradecer a Cristo pelo milagre da transformação. Terceira característica de Maria, ela não abandonou o seu Salvador. Maria foi restaurada, Maria foi curada, Maria foi transformada, Maria mudou de vida, mudou de atitude, mas não bastava para Maria ter uma nova vida. Às vezes nós começamos um projeto, tudo vai bem e aí abandonamos a Cristo. Nós vamos para a igreja para pedir libertação, para pedir milagres, para pedir dinheiro, para pedir emprego, para pedir marido, para pedir filho, para pedir um vestibular, para pedir diversas coisas para Deus. E quando recebemos, o que é que fazemos? Abandonamos a Jesus. Maria não foi assim. Maria não abandonou o Salvador. Marcos capítulo 15, verso 39 e 40. Maria não abandonou o Salvador. E aí é dito no texto: e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena. Maria não abandonou Jesus quando ele estava preso. Maria continuou seguindo ao Mestre, mesmo no momento de dificuldade. Depois que Jesus a transformou, ela tomou, querido, uma grande decisão de segui-lo até o fim. Tem até uma música do Inário que nós cantamos assim, né? E segui-lo até o fim. Não vou cantar não, porque eu não canto nada. Vocês que cantam. Entendeu? Maria ouvia com profunda atenção cada palavra de Jesus. Cada palavra que saía da sua boca para Maria era preciosa. Ela esteve perto dele ao pé da cruz. Ela o seguia, não importava se ela seria identificada como seguidora dele. Ela não se importava, porque o mais especial para ela já havia acontecido, a transformação de sua vida. E eu pergunto para você, Jesus já transformou sua vida? Jesus já mudou os teus sonhos, os teus desejos? Você vai saber disso quando Jesus for tudo para você. Quando Jesus for o primeiro na tua vida. Quando você buscar primeiro o reino de Deus, é quando você perceberá que tua vida foi transformada pelo Mestre. Isso é vivido na vida de Maria. Ela buscou o primeiro reino, não se importando com as consequências. Ela não teve medo que as pessoas o identificassem como seguidora dele. Jesus foi preso, Maria estava lá. Jesus estava em uma casa, ela não se preocupou simplesmente com o preconceito. Maria adentra a casa, derrama o perfume, exala a casa inteira de perfume. Jesus, passando por muitas lutas, e Maria do lado. Quarta e última característica de Maria. Ela testemunhou de Cristo. João capítulo 20, verso 17 e 18. João 20, 17 e 18. Está escrito: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ei, escute aqui uma coisa. Maria esteve com Jesus todo o tempo da vida dele. Maria encontrou com Jesus, foi transformada, foi curada, foi libertada. Maria mostrou gratidão, deu tudo que ela tinha para Cristo. Maria acompanhou Jesus enquanto ele estava preso. E quando Jesus estava na sepultura, Maria é a primeira testemunha desta ressurreição. Sabe por que é isso? É quando nossa vida é transformada. Nosso coração está naquele
que tudo restaura. Max Lucado, um grande escritor, diz o seguinte: quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Que coisa! Quando você está em Deus, você pode até enxergar a tempestade, mas sabe que tem alguém que manda até a tempestade se acalmar. Há 3 coisas importantes neste momento da ressurreição de Jesus. Primeira coisa, Jesus chama apenas por Maria. Não chama pelo apelido Madalena. Porque para Jesus não existe rótulos ou marcas. Não importa quem é você, o que você fez. Para Jesus, quando Ele transformar o teu coração, você será uma nova pessoa e os teus pecados já não mais existirão. Não vai mais pensar ou refletir em situação caótica da tua vida, porque Jesus perdoa e esquece. Segunda coisa, Jesus identificou com ela e lhe disse: meu pai é vosso pai. Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus não olha para Maria e diz: não, você era uma pessoa que vivia em pecado, e aí eu te perdoei, tu fica sempre aqui. Não, Jesus diz assim: olha, o meu pai é o vosso pai. O meu Deus é o vosso Deus. Queridos, Cristo se identifica com as nossas lutas e Ele está disposto a nos restaurar. Cristo está disposto a mudar nossa vida, se assim eu e você permitirmos nesta noite. Se você hoje aceitar Jesus como seu único Salvador e se dedicar a partir de então em buscar primeiro o reino de Deus, Ele vai executar a sua justiça e te levar para viver eternamente no céu. Não importa quem você era ou o que tenha atormentado a tua vida, não importa qual caminho você tenha andado, não importa o que você tenha feito, não importa quais são os teus apelidos, qual é o teu sobrenome, Jesus quer te dar uma nova vida, porque Ele tem vida em si, porque Ele é poderoso, porque Ele é restaurador. Terceira coisa, Jesus envia Maria como a primeira missionária depois da sua ressurreição. Maria tem um papel fundamental. Ei, você não será transformado para ficar apenas sentado nesses bancos. Cristo quer fazer de você o maior missionário. Você tem que sair desta noite, desta igreja, para dizer a todas as pessoas, seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, que Jesus transformou você e Ele pode transformar a vida deles. Jesus diz assim: ei, Maria, Maria, o meu Deus é o teu Deus. O meu Pai é o teu Pai. Mas Maria, não é apenas para você saber dessa mensagem. Maria, vai e diz ao povo, diz aos discípulos, tudo o que você ouviu. Ei, queridos, nesta noite, Cristo te faz um grande convite. Ele te chama para você se colocar diante dEle. Livre dessa capa, dessa armadura. Ele quer transformar a sua vida. O livro Desejado das Nações, página 398. A autora Ellen Goldwhite nos diz assim: aquela que caíra e cuja mente fora habitação de demônios, chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria que assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou seus pés com as próprias lágrimas. Achou-se junto à cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição. A primeira a proclamar a salvação de Jesus ressuscitado. Que coisa, não? Ei, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer de você mais que vencedor. Mas primeiro, você tem que buscar o reino dele. Maria nos ensina que uma vida transformada, uma vida que busca primeiro o reino de Deus, é uma vida de missionário, de missionária. Quer você ter uma vida transformada? É seu desejo começar uma nova história em Cristo? É o desejo do teu coração nesta noite. Eu estou falando por muitas pessoas que nos assistem. A irmã Rita Santos, a Célia Nascimento, Clarice Vasconcelo. Tem a irmã
Maria Inês, Betânia, Quesiane, Jair Machado e muitos outros que nos assistem. Saiba, Deus não transformou a vida de vocês para vocês ficarem apenas felizes. Deus transformou, queridos e queridas, nossa vida para nós sermos missionários e salvar muitas pessoas para as mansões celestiais. E nessa noite, eu faço um convite especial para você. Usando as palavras de Jesus, ele diz: vinde a mim, você que está sobrecarregado. Tem alguém aqui hoje cansado? Deixa eu ver a mão se tem alguém cansado deste mundo. Alguém que precisa começar a nova vida em Cristo? Hoje é o dia que temos de seguir o Salvador. Quer você ter uma nova vida em Cristo? Quer você renovar seus votos ao Senhor? Esta é a oportunidade. Se é seu desejo, eu quero orar por você. E se você quer dizer para o Senhor nesta noite: Senhor, usa a minha vida como instrumento de salvação. Hoje é o dia. Se é seu desejo, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Se você tem esse desejo intenso de ser e de seguir o exemplo de Jesus e aprender com Maria como deve ser um missionário. Que Deus abençoe você, a tua vida e os teus sonhos. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, porque tua bondade nos alcança. Nesta noite podemos ver através da vida de Maria Madalena, alguém que para a sociedade era excluída, mas foi acolhida pelo teu amor e tua bondade. Aqui também estamos, ó Deus, destituídos do teu perdão, das tuas misericórdias, mas o Senhor é longânimo e poderoso para nos restaurar. Obrigado porque o Senhor não olha para o nosso passado. O Senhor vê que somos pecadores e nos perdoa e nos faz mais que vencedor em teu nome. Queremos voltar para nossos lares, Senhor. Uma semana nova já se iniciou. Queremos chegar ao final dela na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por favor, Pai, responde o desejo do nosso coração. Por favor, Senhor, nos cobre com o teu poder nesta noite. Existem muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e precisam de uma resposta imediata, neste instante, do teu poder na sua vida, da intervenção do Espírito Santo. Por favor, Pai, que o Senhor continue fazendo milagre no nosso meio e que o Senhor nos restaure. Cuide da tua igreja até que o Senhor volte. Iremos para nossos lares, mas seguiremos na certeza de que tu está conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de recomeço. Queremos nos entregar em tuas mãos e buscar primeiro o teu reino. Por favor, faz com que sejamos mais que vencedor. É por isso que nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde.